A paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, amados e amadas, que ainda se encontram reclusos, encontram-se nesse isolamento proposto pelas organizações de saúde mundiais, para que nós possamos combater, o termo é esse, né? E enquanto isso não se resolve, nós continuaremos a fazer nossos cultos dessa forma, online, né, através das lives, e graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, né? Tem passado homens, mulheres de Deus por essa tribuna para abençoar as nossas vidas, esperando em Deus que nesta tarde não seja diferente, que o Senhor continue a agir com poder e graça neste culto de oração, o culto onde às terças-feiras nos reunimos para orar, para buscar, né? E te falar que nós continuamos em obediência, primeiro a Deus, depois às autoridades constituídas, porque para que sejamos abençoados, nós precisamos obedecer. Então, em obediência à voz do Senhor e às nossas autoridades constituídas, essa semana ainda nós estaremos fazendo dessa forma, até que nós tenhamos a autorização, a segurança de fazer os nossos cultos de forma presencial, né? Mas enquanto isso, nos acompanhe, aproveite esse momento, aproveite esta hora em que você se encontra aí agora, talvez no aconchego do seu lar, quiçá até mesmo no seu local de trabalho. É momento de nós orarmos. Queremos dar início ao culto desta tarde, louvando, glorificando ao Senhor e pedindo ao Senhor que Ele fale aos nossos corações. Feche os teus olhos, mas não o teu coração. Nós vamos orar. Amado Deus, eterno e poderoso Pai, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, nesse momento, Senhor Deus, que damos início, Senhor Deus, a mais esse culto, Pai, nós queremos invocar o Teu poder. Deus, a Tua palavra diz: invoca-me no dia da Tua angústia, e eu te livrarei, e Tu me glorificarás. Muitos se encontram até angustiados, Senhor Deus, chateados. Ó Deus, tantos já estão ansiosos, estressados, por estarem se sentindo, Pai, presos. Mas, Senhor Deus, se o Filho do Homem verdadeiramente nos libertou, somos livres. Podemos levantar as nossas mãos e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Até pelo que não aconteceu, nós podemos agradecer, porque foi a vontade permissionária do Senhor para que não acontecesse. Não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. Nesta tarde, Deus, nós queremos ainda, Senhor Deus, declarar que o nosso coração, ó Deus, aquilo que o nosso coração tem crido. Então, Senhor Deus, a nossa boca irá pronunciar do que está cheio no nosso coração. Que só o Senhor é Deus, digno de honras, de glórias, de todo louvor. Por isso, Deus, abençoa-nos nesta tarde deste dia. Deus, nos abençoa ainda no transcurso dessa semana. Deus, estamos findando mais um mês, Senhor Deus, um mês de abril, um mês turbulento, um mês cheio de problemas, de ordem espiritual, na nossa saúde, Pai. Ó Deus, e até mesmo no Congresso Nacional, Pai, onde aqueles homens, Senhor Deus, que foram eleitos, Senhor Deus, para governar e administrar o nosso país, encontram-se, Senhor Deus, em rota de colisão, querendo fazer prevalecer as vossas vontades. Senhor, que o Senhor entre com poder, Pai, naquele lugar, toque no coração, Pai, daqueles governantes, Senhor Deus, para que, Deus, tudo nos vá bem, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa aqueles, Senhor Deus, que estão, Pai, sob uma suspeita, Senhor, acometidos dessa enfermidade que tem ceifado vidas. Pai amado, Tu és a nossa dose forte, Senhor Deus. Tu és o Deus que cura, que liberta, que salva, transforma, restaura. Então, Deus, nós invocamos o Senhor, o Teu poder nessa tarde. Nos abençoa, Pai, abençoa cada irmão,
a cada irmã, Senhor Deus, que agora se predispõe a ouvir a Tua voz, a cada lar, Senhor Deus, aonde, Deus, este vídeo, este áudio está chegando, as vidas, almas importantes para o Teu reino, que estão sendo alcançadas, Pai, que a Tua palavra venha produzir, Pai, a fé, Pai, a esperança, Senhor Deus, de que o Senhor não está, o Senhor continua no controle. Então, Senhor Deus, tranquiliza, Senhor Deus, apazigua, Pai, toda essa expectativa, essa ansiedade, pois a Tua palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, que a vez de comer, de beber, de vestir. Senhor Deus, abençoa cada lar agora representado, Senhor Deus, pelo meu irmão, pela minha irmã, Senhor Deus. Toca no coração de cada um deles, Senhor. Vai renovando, Senhor Deus, as forças espirituais, as forças físicas, Senhor Deus, para que, Deus, continue tudo correndo bem e de acordo com a Sua vontade, consoante com a Tua palavra, Deus. Nesta tarde nós nos reunimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Por isso nos abençoa, Pai. Prepara os nossos corações, Senhor Deus, para a mensagem, para o sermão, Pai, que será pregado nos nossos corações, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor. Fala que Teus servos não somente ouvirão, ó Deus, mas também praticarão todos os ensinamentos ministrados sobre nossas vidas. Para louvor do Teu nome eu te peço, Senhor, alcança, Senhor Deus, aqueles que estão até em lugares distantes, longínquos, Senhor Deus, mas que se aproximam, Pai, de Ti, através agora desse recurso tecnológico, até que possamos, Senhor Deus, nos reunir de forma presencial neste templo, Senhor Deus. A igreja, ó Deus, este templo está com as portas fechadas, mas a igreja que verdadeiramente somos nós, Pai, nós continuamos com as nossas portas do coração e da alma abertas para Te ouvir, Senhor. Fala conosco, fala que Teus servos ouvem e também obedecem, para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Nós desde já queremos abençoar este povo eleito, este povo separado, este povo levantado, este povo capacitado, Senhor, para reinar em vida também. Dá testemunho do grande amor de Deus em nossas vidas. Se, Senhor, não somente hoje, Pai, mas para todos sempre, e todos que creem, ainda que distante, pode liberar um amém, pode dar glória a Deus, pode glorificar ao Senhor, pode dar um aleluias, porque o Senhor é fiel e cremos que os seus ouvidos estão inclinados em direção ao meu, ao teu, aos nossos clamores, e haverá de nos abençoar, assim como toda a nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que todos digam amém, amém, amados, glória a Deus. Louvo, adoro, engrandeço o nome do Senhor por mais essa oportunidade a qual o Senhor nos concede de reunirmos agora diante desse aparelho, usando esse recurso para que não somente ouçamos, né? Porque o povo de Deus, ele não escuta, ele ouve, porque o ouvir está ligado ao obedecer. E nesse espírito de adoração e de louvor, abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, é uma passagem que nós conhecemos, é uma passagem que o Senhor hoje coloca uma nova roupagem, nos traz uma revelação vinda do céu, e você pode dar um amém por isso, porque muitas coisas o Senhor haverá de nos ministrar nesta tarde, para a glória do Teu nome. Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, trata da vida desse homem publicano, de nome Zaqueu. Eu quero que você leia comigo, em nome de Jesus, o versículo 5. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 5. Quem não achou, diga um amém aí, dá um amém aí. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém
ficar hoje em tua casa. Você pode repetir isso? Me convém, mais uma vez, me convém ficar hoje em tua casa. Nós podemos dar um amém e falar para o Espírito Santo: és bem-vindo, Senhor, fica mesmo, habita nesse lugar, habita nesse lar, habita em nossas vidas e habita em nossos corações. Essa história é uma história que você conhece. É um homem que tem por profissão ser um cobrador dos impostos, né? do Império Romano. Então esse homem, por ele ter esse poder de taxar os impostos, de cobrar a seu bel prazer, ele é um homem que é tido como um homem odiado. O povo não gostava muito desse homem de nome Zaqueu, porque além dele cobrar as quantias exorbitantes, além dele explorar o povo de Deus, ele não era um homem caridoso, não era aquele homem de ações sociais, não era um homem de relacionamentos, não era um homem de estender a mão e abençoar. Era um homem muito egoísta, era um homem que vivia da sua profissão e fazia da sua profissão um modo de viver uma vida abundante, uma vida farta, só que explorando pessoas, explorando irmãos que muitas das vezes não tinham nem condições de pagar tais impostos. Mas Jesus está entrando em Jericó. Preste atenção que por onde Jesus passa, nunca mais aquilo será igual. Esse caminho que Jesus trilha, ele vai produzir uma mudança fundamental na vida desse homem. E agora nós acabamos de ler que Jesus vai dizer a ele: desce. Ele quem? Zaqueu, desce, porque hoje me convém estar na sua casa. Mas antes de Jesus ter esse encontro com esse homem publicano, Jesus está chegando, Jesus está entrando em Jericó. E no caminho ele vai acontecer algo, vai acontecer um milagre da cura que está registrado aí na passagem anterior, quando Jesus cura esse cego de Jericó. Esse cego era um homem que ficava e vivia à beira do caminho para esmolar. Ele vivia da caridade, ele dependia do homem, ele dependia do dinheiro de outrem para poder prover os recursos para o seu sustento. Ele vivia uma vida de dependência, mas no mesmo instante que Jesus está operando a cura, Jesus vai com o objetivo de tratar de Zaqueu em Jericó. E a palavra de Deus diz, você pode acompanhar comigo, aí no versículo ainda 35 do capítulo 18, que antecede o 19, onde nós estamos, graças a Deus, recebendo a revelação do Espírito Santo. No capítulo ainda 18 de Lucas, lá na altura do versículo 35, nós vamos testemunhar que Jesus está se aproximando. Preste atenção, Jesus ainda não entrou em Jericó. Quando ele entra em Jericó, ele vai encontrar Zaqueu, porque este foi o foco de Jesus, o objetivo dele de entrar, não de passar, porque Jesus agora está de passagem por Jericó, se deslocando para Jerusalém. Mas o que vai acontecer? No caminho, Jesus caminhando com o seu ministério e uma multidão, porque aonde Jesus andava, arrastava as multidões, Jesus vai encontrar um homem sentado à beira do caminho. Registra no capítulo 18, versículo a partir do 35, que esse homem está sentado a esmolar, a pedir. E quando ele escuta o
tropel da turma, da multidão, né? Aquelas passadas, né? O ruído da multidão, ele, por não enxergar, ele precisa ver agora através da audição. É um negócio meio estranho, mas o cego agora, em função desse sentido dele que está cercido, né? Ele não enxerga, então ele vai ouvir, e é como se ele estivesse vendo. E quando ele escuta o barulho, o tropel dessa multidão, ele pergunta a alguém: o que está vendo? O que está acontecendo? E alguém vai dizer: é Jesus, o Nazareno, que haverá de passar por aqui, que está passando por aqui. E este homem não vai perder tempo, porque possivelmente ele já ouvira, alguém já falou, alguém já pregou para ele que Jesus curava, libertava, salvava. E este homem, ele agora precisa ser curado. Por que ele precisa ser curado? A palavra de Deus também registra que este cego de Jericó, ele não é um cego de nascença. Por que eu afirmo isso para você? Nós vamos ver daqui a pouco que este homem vai ter uma oportunidade de estar com Jesus, e Jesus vai questioná-lo, mas ele vai ser perseverante, e é isso que possivelmente atrai a atenção de Jesus, porque quando Jesus está passando, ele começa a clamar, a gritar, a chamar a atenção de Jesus para si. Ele começa a provocar o milagre, o termo é esse. E nesta tarde eu quero te dizer que nós precisamos provocar ao Senhor para que o milagre aconteça. Provocar da seguinte forma: chamar a atenção. Nós precisamos dar um jeito de chamar a atenção de Jesus, porque este homem agora ele precisa ser curado, ele precisa ter a restauração da sua visão. É um homem, volta a te dizer que ele não nasce cego. E olha só o versículo 35: aconteceu que ao aproximar-se ele, Jesus, de Jericó, nós acabamos de ver que na passagem do capítulo 19, Jesus entra, mas aqui Jesus está se aproximando. E eu quero te dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo jamais desprezará as oportunidades, como nós também. Então este é o primeiro ensinamento que nesta tarde de oração o Senhor ministra sobre as nossas vidas, que nós não venhamos desperdiçar as oportunidades. O Senhor está às portas, os sinais são muito claros e evidentes da volta do Senhor Jesus. Nós já não podemos mais perder tempo com coisas que não louvam e que não glorificam o Senhor. Nós não podemos mais estar desperdiçando o nosso tempo com coisas que não engrandecem o nome do Senhor. E aí agora nós vemos que Jesus está se dirigindo para Jericó, mas não é porque Jesus vai passar e vai ver e vai escutar o clamor desse homem que Jesus não vai abençoá-lo. Então diz a palavra de Deus que Jesus entrando, ou melhor, se aproximando de Jericó, estava ali um cego assentado à beira do caminho pedindo esmola. E este cego, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou: o que era aquilo? O que está vendo? Que barulho é esse? O que está acontecendo? Aí alguém vai anunciar no versículo 37, dizendo que passava Jesus naquele lugar. E ele não perdeu tempo. No versículo 38, imediatamente ele emprega uma atitude, um outro ensinamento. O Senhor nos cobra nesta tarde que tenhamos atitudes em relação às adversidades. Tudo
tudo que está acontecendo, nós precisamos tomar atitudes, e este homem toma uma atitude que vai até contrariar aqueles que estavam com Jesus, porque ele vai liberar uma expressão vinda do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. Ele vai liberar uma expressão de louvor, invocando o Senhor Jesus. Ele vai dizer Jesus, ele vai dizer não, ele vai gritar. A palavra de Deus diz que ele grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por essa expressão de adoração, de louvor, da invocação do nome de Jesus, alguém vai dizer assim: meu irmão, fica quieto aí, perde teu tempo não, Jesus não vai te ouvir. Mas olha o que acontece, ele liberou essa expressão, e o versículo 40 diz que Jesus está caminhando, mas Jesus vai parar. O Senhor, nesta tarde, quer te dizer, o Senhor para tudo para te ouvir, meu irmão. Minha irmã, pare, faça com que Jesus pare para te ouvir, surpreenda Jesus, exerça a sua fé, porque agora esse homem vai falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem amor por mim. E aí o que acontece? Jesus parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. Traz esse rapaz aqui. Mediante a tudo que ele estava enfrentando, as barreiras, os impedimentos, olha o que acontece. Jesus escutou no meio da multidão. Por enquanto, o cego só estava escutando o tropel da tropa, da multidão passando. Mas agora, olha como ele conseguiu inverter. Agora Jesus está escutando ele. Jesus vai parar e vai questioná-lo. E isso é muito interessante e é profundo, meu irmão. Porque Jesus, vendo que se tratava de um cego, não invade o desejo, a privacidade desse homem, mas vai querer conhecer o desejo do coração dele. Nesta tarde, Jesus quer conhecer o desejo que há no seu coração. Você precisa clamar, você precisa invocar o nome do Senhor e abrir o seu coração. Abrir o seu coração para Jesus, como esse homem abriu. Porque Jesus, vendo que se tratava de um cego, seria óbvio que este homem gostaria de enxergar. Mas olha o que Jesus faz. Que queres que te faça? Que queres que te faça? E eu te falei no início que este homem, ele não nasceu cego. Olha a expressão, olha o que o coração dele vai proclamar, porque a boca só vai falar do que tiver no coração. Teus sonhos, teus planos, teus projetos que estão no seu coração, você precisa fazê-los conhecidos de Jesus. Senhor, meu sonho, meu plano, meu projeto é esse, e eu submeto ao Senhor, eu submeto aos seus cuidados, para que de acordo com a sua vontade, consoante com a tua palavra, o Senhor me atenda. E este homem vai dizer, muito interessante o que ele diz. Você pode já ter lido diversas vezes essa passagem e não ter atentado para algo, uma preciosidade, uma joia, uma pérola que está aqui nessa declaração. Ele vai dizer para Jesus, olha aqui que ele vai dizer, que eu torne. Eu te falei que ele não nasceu cego. Esse homem, possivelmente, ele tinha a visão. A palavra de Deus não registra qual a razão, o motivo e o porquê esse homem perdeu a visão. Talvez o Senhor esteja falando nesta tarde para muitos de nós que tenhamos perdido a visão, não a visão natural, porque graças a Deus você consegue enxergar. O Senhor está tratando daqueles que perderam a visão espiritual do reino, aqueles que acham que os sonhos,
os planos, os projetos, as promessas do Senhor já não vão mais se realizar, porque o tempo passou, eu já envelheci, meus cabelos já caíram, a minha barba já está grisalha, os cabelos já estão clareando, eu já estou chegando na fase dos 80, 90, 100, e até agora nada aconteceu, tudo aquilo que foi prometido não se realizou, Senhor. Mas olha o que acontece. Nesta tarde o Senhor diz para você que talvez tenha perdido até a esperança, tenha perdido a fé, ou pelo menos a sua fé hoje seja tão insignificante que ainda seja menor que um grão de mostarda, e que se ela for pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, uma mensuração que o Senhor faz, uma medida que o Senhor coloca, pelo menos se ela for do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor promete que iria acontecer um milagre, nós moveríamos os montes através de uma fé minúscula. Mas esse homem vai responder a Jesus, porque Jesus pergunta: que queres que te faça? Então, no versículo 40, Jesus para, e nesse momento Jesus quer ouvir o teu clamor, a tua oração, como parou para esse homem, parou para esse cego. E no versículo 41 ele vai dizer, o Senhor Jesus: que queres que eu te faça? Preste atenção que Jesus não está dizendo: que queres que eu te faça? Ou o que tu achas que eu posso fazer por ti? Jesus identificara que esse homem era cego, mas Jesus quer ouvi-lo. Nós precisamos abrir a boca, nós precisamos crer, e ele vai dizer, versículo 42, então Jesus lhe disse, no versículo 41, ele pergunta: que queres que eu te faça? E ele vai responder ao Senhor Jesus: que eu torne. Preste atenção, esse verbo, tornar, voltar, significa dizer que ele já enxergou, ele perdeu a visão, mas olha, torne, volte a ver. Você que se distanciou, você que se frustrou, você que talvez esteja até fora do caminho do Senhor por causa de uma palavra mal empregada, não é maldita, mal empregada, uma palavra talvez que tenha sepultado o teu sonho, o teu plano, e por causa disso você se distanciou do Senhor, porque você olhou e mirou no homem, porque tantas serão as vezes que o Senhor irá nos corrigir, muitas das vezes até nos contrariar, mas se a vontade do Pai é boa, é agradável e é perfeita, nós temos mais é que soltar o cabo da nau e deixar prevalecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nossas vidas. E este homem vai dizer: que eu torne a ver. Mas preste atenção que o milagre primeiro precisa acontecer no nosso coração. Nós precisamos crer, porque tudo é possível que crer. E olha só o que aqui Jesus vai falar: você quer a sua visão restaurada? Você quer a sua vida restaurada? Você quer a sua comunhão restaurada? Você quer o seu casamento restaurado? O seu relacionamento sentimental restaurado? Você quer a sua vida profissional restaurada? Olha o que o Senhor fala: recupera a tua vista, a tua fé, a fé desse cego, a fé desse homem que estava sem enxergar no sentido natural. O que vai acontecer? Ele vai ter a sua visão restabelecida, porque Jesus vai dizer: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E olha que há milagres
há projetos, há promessas que nós só viveremos, só veremos na glória. Mas olha o que acontece. Este milagre era um milagre que precisava acontecer imediatamente, porque Jesus tem uma multidão a segui-lo, e muitos precisavam ver para crer. E Jesus vê um cenário, vê uma oportunidade ímpar, e vai dizer, e diz a palavra, e eu creio que está escrito, depois que Jesus libera a bênção, que seja conforme a fé dele, que a fé dele cura, que a fé dele salvou, o versículo 43 registra que imediatamente, sabe o que é imediatamente? É instantâneo, é como se nós piscássemos os olhos e o negócio acontecesse, são frações de segundos. Imediatamente, diz a palavra, tornou, olha o verbo voltar, tornar, ele volta a enxergar, ele tem a sua visão restaurada. Então este Deus que nós servimos, esse Deus que nós buscamos, que adoramos, é o Deus que opera imediatamente, mas não é de acordo com a minha vontade, nem de acordo com o meu tempo, com o teu tempo, é no tempo dele. E a maior dificuldade que nós temos é de esperar no Senhor. E o que dirá? Como diz o salmista, esperar com paciência. Esse é o problema do crente, esse é o problema da igreja, esperar com paciência o nosso imediatismo, não o imediatismo do Senhor. Mas olha aqui o que acontece, imediatamente esse homem teve a sua visão restabelecida, restaurada. Tem coisas que vão acontecer na sua vida, você vai orar e vai acontecer. Tem coisas que você vai orar e você vai ter que continuar esperando com paciência, vai acontecer amanhã, no tempo do Senhor, não no meu, no teu tempo. E é muito interessante ver este homem, o homem que tem a sua visão perdida e depois restaurada. Esse homem agora tem a sua vida normal, ele poderia debandar, ele poderia, como diz a moçada, meter o pé no mundo. Mas olha que atitude linda desse homem, olha que coisa linda que esse homem vai fazer, quando ele tem um milagre, quando ele alcança o milagre, porque a palavra de Deus diz que tornou a ver e a segui-lo, imediatamente tornou a ver e seguia-o, ou seja, possivelmente se tornou um discípulo. Esse homem se tornou uma testemunha viva. Esse homem, ele poderia, como eu já falei, debandar para outros caminhos, mas ele agora é um seguidor, ele está seguindo os passos de Jesus e glorificando. Olha que detalhe lindo, né? Nesta tarde eu te pergunto, meu irmão, responda para si próprio: você já glorificou o Senhor pelo dia de hoje, pelos livramentos que o Senhor proporcionou na minha, na tua, nas nossas vidas? Perceba que quantos livramentos já aconteceram desde o momento em que nós abrimos os nossos olhos e saímos. Eu, por exemplo, eu precisei sair para o meu trabalho, muitos precisaram sair, que têm atividades essenciais, mas até dentro da sua casa, creia que o Senhor também te guardou, te livrou da peste perniciosa, da seta que voa de dia. O Senhor tirou teus pés do laço do passarinheiro, o Senhor fechou sepultura. Quantos não estão agora? Não posso nem declarar isso, porque hoje nem se tem mais caixão suficiente para fazer um sepultamento, um velório. Mas quantos não estão agora lamentando a perda de um ente querido, porque foram contaminados e as suas vidas foram ceifadas? E aí este homem, quando recebe o milagre, ele vai seguir Jesus, ou seja, ele vai no caminho
e vai glorificar ao Senhor por este feito. Mas perceba que nós lemos no versículo 35 que Jesus está se aproximando de Jericó. Mas quando ele entra em Jericó, acontece uma outra coisa muito interessante. Versículo capítulo 19 em Lucas, entrando em Jericó, ou seja, o Senhor fez a obra, e a obra é uma obra contínua, meu irmão. Ele curou o cego, ele restabeleceu a vista do cego. Ele poderia, não, agora eu vou para casa, vou deitar, vou descansar, já dei a minha cota de contribuição, socialmente falando, espiritualmente, Pai, eu já fiz o que tu me ordenaste. Jesus entra em Jericó com o propósito de ir para a casa de Zaqueu, porque lá tem um problema. Se na tua casa hoje existe um problema, de que ordem for, creia que o Senhor Jesus já se dirigiu para aí, meu irmão. Ah, Senhor, não, você não entendeu, senão você glorificava o Senhor. Olha o cego, recebeu o milagre e glorificou o Senhor. Você precisa receber e é por fé. O meu justo viverá por fé. Jesus está caminhando, não, Jesus está entrando. Escute o caminhar do Jesus, a batida na tua porta, é Jesus. Pode abrir, que Ele quer entrar, porque se há um problema, o Senhor está indo para resolver agora, é imediatamente. E quando Jesus entra, diz a palavra de Deus, entrando em Jericó, atravessando Jericó, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Olha aqui o problema. Por que a palavra de Deus diz que este homem é rico também? Para mostrar, mais uma vez, a dificuldade de uma pessoa abastada, uma pessoa financeiramente bem. A palavra de Deus diz da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Nós temos um exemplo de um jovem que é detentor de muitas propriedades, e ele vai questionar o Senhor Jesus sobre a questão do reino, da vida eterna, e ele vai dizer: Senhor, tudo isso, todos esses mandamentos eu tenho respeitado. Ele quis saber, não me falta nada para me herdar o reino de Deus. Ele, jovem, está dizendo isso para Jesus. Jesus conhece o meu, o teu, nossos corações. Jesus sabe que há um problema no fundo do coração desse jovem. E ele vai dizer: uma coisa ainda te falta. Uma coisa você precisa fazer. E quando Jesus identifica o que é necessário, quando Jesus fala para ele, Jesus encontra a barreira, o impedimento, para que este jovem verdadeiramente herde o reino de Deus. Nós podemos enganar o homem, nunca, jamais a Deus, porque Deus é aquele que sonda o coração. E aí ele vai dizer: uma coisa ainda te falta. Se desvincula, desapega de tudo isso que você tem, se desfaz, vende, distribui aos pobres, ajuda um necessitado, um carente. Sabe qual foi a resposta desse jovem? Diz a palavra que ele dá as costas. Sabe o que significa dar as costas para Jesus? Desprezar. Esse jovem desprezou a Jesus e se retirou. E o Senhor ainda vai dizer mais: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. E ele vai fazer uma analogia, uma comparação. Ele vai usar uma hipérbole, uma linguagem figurativa, gramatical, para dizer que é mais fácil
um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tuas dificuldades, eu vou conjecturar aqui só para você mensurar a dificuldade. Não é porque hoje eu careço de lentes para melhor enxergar, mas quando eu tinha também uma visão íntegra, perfeita, e mamãe ficava muitas noites a costurar, fazer uma produção de bolsas para que no dia seguinte nós pudéssemos ter o pão para tomarmos café, mamãe virava à noite em cima de uma máquina. E quantas vezes ela nos pedia para a gente passar a linha no fundo daquela agulha, para que ela continuasse a pedalar. E as máquinas não tinham motores, era no pedal, tal. Então a dificuldade que a mamãe tinha, ela tentava compensar através das nossas vistas, e nos pediam para a gente passar a linha no fundo daquela agulha. E nós até brincávamos, cada vez eu e meus 2 irmãos, eu fazia uma tentativa e errei, batia, aí meu outro irmão ia, até a gente atravessar a linha, mas tínhamos dificuldade. Para passar a linha no fundo da agulha é difícil. Quiçá, imagine um camelo, imagina agora, mentalize agora a silhueta de um camelo. Um camelo é algo que tem aqueles mundrões, né? E imagina como é que aquilo ali ia passar. A gente botava a linha retinha, na hora que pum, se não tivesse certinho no buraco, a linha amassava, a linha quebrava, a linha dobrava. Agora Jesus fala de uma maneira até exagerada, dizendo assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha a dificuldade. Eu não estou falando de impossibilidade. Está registrado aqui a dificuldade que Jesus vai ter em relação a esse homem. Mas diante do Senhor, toda barreira cai, meu irmão. Dá um glória a Deus. Você não entendeu, meu irmão? Diante de Jesus, as portas se abrem. As portas do inferno não prevalecem diante de Jesus. E aí, esse homem de nome Zaqueu, além dele ser publicano, por quê? Publicano é um homem dotado de conhecimento, é um homem que tem instrução. E essa época aqui, poucos eram os homens letrados, poucos eram os homens que tinham conhecimento. Mas Jesus vai tratar com ele, publicano, chefe dos maiorais, né? E rico. Aqui esse segundo versículo está registrando as dificuldades a serem transpostas, as barreiras. Esse homem vai ter uma resistência. Esse homem tem resistência à palavra de Deus. Mas olha, quando brota no desejo, quando brota no coração do homem o desejo de conhecer Jesus. Procurava, versículo 3, procurava Zaqueu ver quem era Jesus, mas não podia, porque agora é um impedimento natural dele. Zaqueu é um homem de baixa estatura. A multidão, eu posso te assegurar que a multidão não era o problema que ia ser vencido. A multidão fazia parte de um contexto, o qual a maior dificuldade era o tamanho de Zaqueu. Por que isso? Porque Zaqueu é de baixa estatura, e por ser de baixa estatura, ele vai ter dificuldade, ele vai ficar na ponta dos pés, e mesmo na ponta dos pés ele não consegue, ele não vai conseguir ver, ele não vai alcançar, a sua vista vai ficar obstruída. É tarde desse dia 28 de se remover, tirar toda a trave,
todo bloqueio que tem te impedido de ver a glória de Deus na tua vida, no teu lar. É tarde de cair por terra tudo aquilo que faz oposição à sua caminhada de fé. Nós estamos escutando muitas notícias, muitas coisas que, se nós pararmos para dar atenção, nós vamos até botar em xeque a existência do Deus o qual nós servimos. Porque hoje eu posso te dizer, as notícias são ruins, são péssimas, desestimuladoras, mas nós não vivemos dessas informações. Nós vivemos das informações que o Senhor produz nos nossos corações. E nessa tarde o Senhor está dizendo: os bloqueios, os obstáculos, os impedimentos já saíram. Veja, olhe face a face a Jesus e clame, porque esse homem, volta a te dizer, ele tem um problema de ordem pessoal, ele é baixo, de pequena estatura, mas isso não vai impedir dele ter um encontro com Jesus. E nesta tarde eu quero te dizer, tudo aquilo, Deus está falando com você, meu irmão, é contigo mesmo, comigo é contigo, mas também está falando comigo, porque a espada que corta para aí, corta para cá também, meu irmão, é a espada de dois gumes. Nós não estamos isentos, e talvez a gente esteja achando, olha, está falando contigo, está falando contigo também, meu irmão, comigo especialmente, e eu louvo e agradeço ao Senhor por Ele falar comigo. Por isso eu declaro, fala mesmo, Senhor, fala que teu servo vai ouvir, obedecer. E aí, o que este homem vai fazer para superar? Para superar, é um momento agora de superação. Este homem é um publicano, não é um homem ignorante, é um homem inteligente, como o povo de Deus é. Você sabe quais são as suas limitações e o que você deve fazer para superar as suas limitações, as suas dificuldades, os seus obstáculos. Sabedoria, mas eu não a tenho. Peça a Deus, peça a Deus, que Deus vai te dar a estratégia, Deus vai te dar o caminho, Deus vai te dar o escape, e você vai sair mais do que vencedor, e você haverá de testemunhar. Eu ouvi uma palavra que o Senhor é o meu escape. Clame ao Senhor. Não se esqueça que o cego de Jericó, quando ele resolve clamar, alguém tentou impedir. A turma falou: cala a tua boca, e ele gritava mais alto ainda, gritava. Não posso calar os nossos lábios, nós não podemos calar os nossos lábios. Diante de tudo que está acontecendo, nós temos que ser ousados e intrépidos, para que o milagre aconteça. E ele vai dizer consigo próprio: eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tenho que ver Jesus. E quando ele sabe que o caminho que Jesus vai passar é esse, ele se antecipa à multidão. Se Jesus vai passar por aqui, ele se transporta, ele vai à frente, e para superar a sua estatura, porque a mesma multidão que tentou calar o cego, a mesma multidão que era um problema para ele, se ele não adota uma estratégia de vencedor, ele iria continuar sem ver Jesus. E ele vai se antecipar e subir numa árvore. Ele sobe num sicômoro, uma árvore que é de fácil escalada, é um arbusto na verdade, e ele vai compensar a deficiência da estatura que ele tem. Ele se supera. Só que quando ele está no alto, observando o homem de Nazaré passando, o homem de Nazaré que deveria passar, Jesus para exatamente embaixo desse sicômoro.
e diz para ele: Zaqueu, desce. Mas olha como Jesus chama ele. Jesus tem pressa, meu irmão. Jesus tem pressa de te curar, de te responder, de te abençoar. Jesus diz a ele: depressa, desce, depressa, rápido, desce rápido, que eu não tenho tempo a perder. Eu preciso estar com você na sua casa. Eu tenho obra a ser feita. A tua família, a tua casa precisa ser salva. Mas eu preciso tratar contigo primeiro, porque você é uma referência na sua casa. Você é um referencial na sua casa, mas não do jeito que você está, roubando, enganando, traindo, adulterando. Por quê? Você precisa de uma nova vida, você precisa de uma nova roupagem. O Senhor quer tratar você, mas vai começar a mudar você por dentro. O Senhor quer fazer uma nova versão de você, de mim, de nós. Quer revestir a igreja dele com poder, com autoridade. Jesus não poderia usar a vida desse homem se antes o Senhor não visse o fruto do arrependimento, se o Senhor não visse a transformação. E a transformação vai acontecer porque quando Jesus entra na casa dele, quando Jesus começa naturalmente a pregar nessa casa, quando Jesus chega naquele lugar e olha para cima, quando Jesus chega naquela árvore e diz: desce depressa, porque o Senhor diz: me convém estar na tua casa. É a tua casa que vai ser abençoada nesta tarde. Aleluias. Toma posse, meu irmão, minha irmã. A tua casa será abençoada, a tua família será resgatada. O milagre que você espera não vai acontecer, já aconteceu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Por que Jesus quer que ele acelere? Porque muitas obras, tem muitos ainda que estão precisando ouvir a tua voz. Muitos estão precisando ouvir este evangelho. E aí desce depressa, pois me convém ficar na tua casa. Hoje me convém estar na sua casa, porque amanhã eu já não vou estar mais aqui, eu já vou estar em outra operação, eu vou estar em outra situação, eu vou estar em outro povoado, eu vou estar visitando outra cidade. E ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Aleluias. Zaqueu não ficou chateado, porque se Jesus tivesse que conversar com Zaqueu em cima, Jesus estaria invertendo uma ordem espiritual. O Senhor precisava que Zaqueu descesse. Se você quer conversar com Jesus, desça, vá até a casa do oleiro, humilhe-se, desça, para que o Senhor apareça, para que o Senhor cresça na sua vida. E esse homem vai descer no sentido físico da árvore e vai ficar no mesmo plano, vai ficar pisando em terra firme. E nessa hora, o que vai acontecer? A alegria invade o coração de Zaqueu. Todos os que viram o que aconteceu, Jesus tratando com este pecador, murmuravam, criticavam. Olha só, hein? Eu sou fiel dizimista, participo da consagração, vou a todos os cultos, e Jesus não vai na minha casa. Meu irmão, minha irmã, se o Senhor não vai lá, é porque lá ainda não está precisando, porque se preciso for, o Senhor vai na sua casa também. Vai, porque se tiver obra,
que o Senhor Jesus tenha que realizar, ele vai. Mas nesse momento, a casa de Zaqueu era o alvo, a família de Zaqueu era o alvo. E muitos que viram aquilo, poxa, eu sou fiel dizimista, por que ele não vai na minha casa? Por que ele não se hospeda lá? Graças a Deus que a sua casa está em ordem, graças a Deus que o seu lar tem sido abençoado. Mas aqui precisava acontecer uma grande obra, e nós vamos ver a seguir. Esse homem pecador, ele vai se levantar. Olha o que diz a palavra de Deus, versículo 8. Zaqueu se levanta para falar com o Senhor. Eu quero conjecturar, Zaqueu possivelmente estava prostrado aos pés do Senhor, reverência, porque olha, a palavra, versículo 8, diz que Zaqueu se levantou. Só se levanta quem está prostrado, só se levanta quem está sentado, só se levanta quem está caído. Eu poderia considerar Zaqueu caído, mas eu prefiro usar os olhos da fé e falar para você que Zaqueu estava prostrado diante de Jesus, e ele vai ficar de pé. Levantou-se Zaqueu e disse para o Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Meu irmão, olha que desprendimento, que desapego. Esse homem viveu uma vida como sendo cobrador de impostos, e agora ele diz: resolvo doar aos pobres. Ou seja, tudo que ele angariou de forma ilícita, sabe o que vai acontecer? O sangue do Cordeiro vai lavar aquela alma, ele vai se desprender daquilo, que sabe que tudo aquilo é ilícito. O que ele conquistou foi defraudando, humilhando, e ele diz: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e ainda mais, se defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Então todos aqueles que foram defraudados agora estão com a oportunidade de reaver, multiplicada vezes, 4 vezes mais aquilo que o diabo roubou. É tarde de restituição. Tudo aquilo que o diabo te roubou, o Senhor haverá de te restituir, multiplicadas vezes. Recebe, amado, toma posse, amém? Porque ele está falando isso de coração. Jesus não colocou um punhal, um revólver e o obrigou a fazer. Preste atenção que isso brotou do interior dele, do ser dele. E aí Jesus pode agora afirmar. Olha aqui que Jesus afirma, versículo 9: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Oh, glórias a Deus! Por quê? Aí, esse porquê aqui já é para fechar a brecha, fechar a boca do falso leão, esbofetear a cara de Satanás. Aqueles que murmuravam: por que eu entrei na sua casa? Olha, eu quero respondê-lo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse homem era perdido, esse homem já estava condenado e estava a serviço de Satanás. Jesus o resgatou das trevas para sua maravilhosa luz. Que maravilha, né? Eu quero encerrar porque até aqui Deus me deu, mas eu não posso deixar de registrar para você aquilo que Deus está colocando no meu coração. Segundo livro de Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 25, registra a palavra de Deus que uma mulher
por sofrer a perda do seu filho. Eu estou falando da mulher sunamita, aquela mulher que era rica, que tinha o seu marido velho, mas que não tinha filhos, e um homem de Deus profetizou: daqui um ano assim, eu vou voltar aqui e vou encontrar a senhora embalando uma criança. Não, meu profeta, não, homem de Deus, faz isso comigo não. Sou uma mulher que eu tenho esse ressentimento, eu estou com minha alma doída, um buraco, porque eu não consegui gerar um filho. Nós não conseguimos fazer um filho. Meu marido é velho, como o pastor auxiliar Geazi já testemunhou, ele é velho. Essa criança, quando morre, e morre no joelho, nas pernas de sua mãe, sabe o que essa mulher faz? Ela pega aquele cadáver e vai subir lá no quartinho que ela mesma fez para o profeta, e vai depositar naquela cama, na cama que o profeta dorme, vai colocar aquele corpo inerte, aquele corpo sem vida, colocou o cadáver. Essa mulher é sensacional, e eu vejo nela um equilíbrio, inclusive emocional, porque agora ela está encarando a perda, a morte do seu filho, aquilo que era promessa de Deus. O próprio Deus usou a vida do profeta para abençoar essa casa. Mas olha só, quando nós estamos no equilíbrio, né? Essa mulher perdeu seu filho, mas sabe o que ela tinha que fazer? Tinha que ir procurar uma funerária, um serviço funerário, para sepultar o seu filho, para enterrar seu filho. Nada disso. Sabe o que ela pensou consigo própria? Morreu, mas é meu filho. Está morto, mas é meu filho. Sabe o que ela vai fazer? Ao invés de ir buscar um serviço funerário, ela vai lá bater na porta do profeta. Ela vai, sabe onde? Lá no Monte Carmelo, atrás do profeta que liberou a profecia desse garoto. Nós não podemos desistir das coisas que Deus nos deu. Pode estar morto, pode estar desprezado, pode estar encostado, mas foi Deus que te deu. Valorize seu ministério. Deus te deu um ministério, procura honrar. Deus te deu uma esposa, cuide dela. Te deu um marido, seja paciente com ele. Talvez ele ainda não esteja no caminho, mas continue amando, respeitando. Lembra daqueles votos do casamento? Procure cumprir tudo isso, porque ele pode ser tudo, um beberrão, um pau de cana, não importa, é teu marido. Teu filho, rebelde, revoltado, mas é teu filho. Tua filha, mal criada, desobediente, é tua filha. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Cuide, ame, porque essa mulher, diante da tragédia que abateu aquela casa, aquele lá, ela sabia o que fazer, ela sabia a quem recorrer. Não adiantava aquela mulher ficar murmurando: tá vendo, o filho que tu me deu, já era. Sabe o que essa mulher faz? Fala com o seu marido, pede lá, rapaziada, para albardar um cavalo, que eu vou lá falar com o profeta. E ela toca. Foi lá no monte. Meu irmão, uma lição para você, para mim, para todos nós. Nós precisamos ser referencial, precisamos ter endereço. As pessoas que nos querem, nos amam,
elas precisam saber aonde te encontrar, aonde me encontrar, porque essa mulher, diante de tudo, de toda a tragédia que se abateu sobre o seu lar, ela sabia o que fazer, ela não perdeu o tino, ela não perdeu a direção, ela continuava a crer, tanto continuava a crer, que ela foi no homem de Deus. Olha, aconteceu isso, o garoto está lá morto, o garoto morreu. Meu irmão, minha irmã, se você não sabe o que fazer diante dessa luta, desse desafio que você está enfrentando, saiba pelo menos a quem procurar, a quem recorrer, porque você tem que se corrigir. Diante de tudo isso que nós estamos enfrentando, você precisa saber o que fazer, e o que fazer somente o Senhor pode nos dizer, somente o Senhor pode dirigir os nossos passos, somente o Senhor pode pegar o timão da sua vida, do seu barco, para dar direção. Eu quis nesta tarde falar para você que o milagre, eu quis pregar para você que o milagre que você espera vai acontecer, não, já aconteceu, só depende de você. Como Jesus falou, aquele homem, a tua fé te salvou, assim como aconteceu com Zaqueu, que se desprendeu. Talvez você precise se desprender de algumas coisas que ainda estão te prendendo à velha natureza, a natureza humana, e o Senhor tem grandes coisas para fazer, mas nós precisamos espiritualmente romper, quebrar esses grilhões, romper com essas correntes, para que possamos viver uma vida verdadeiramente com Jesus, caminhar com Jesus, glorificar ao Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero orar por você, eu quero orar pelo teu lar, nesta tarde que nós oramos pelas nossas famílias. Deus, até aqui o Senhor me entregou, Deus, até aqui o Senhor me permitiu falar, que daqui para frente, Deus, a semente que foi semeada, pois o Senhor diz na sua palavra, eis que dei semente ao semeador. Então, Deus, as sementes que recebi, lancei nesses vossos corações, lancei nos corações que nesta tarde se predispuseram a ouvir-te, Pai. Ó Deus, pararam tudo, Pai, para te ouvir, assim como, Pai, aquele homem cego. Ó Deus, o homem era cego, mas não era surdo. Aquele outro homem, Senhor Deus, era pecador, era fraudulento, mas também era um filho de Abraão, e o Senhor o restaurou. Aquela mulher teve uma perda, teve a sua família teoricamente destruída, mas o Senhor restabeleceu. Se nesta tarde, Senhor Deus, tu fala conosco, e há pessoas que estão como estes que foram citados, que o Senhor, Pai, opere verdadeiramente a libertação de tudo aquilo que tem impedido a tua igreja de avançar, tudo aquilo, Senhor Deus, que tem impedido o teu povo de ver a tua glória. Remove as escamas, Senhor Deus, em nome de Jesus, e tudo aquilo, Senhor Deus, que nos foi retirado, tudo aquilo que nos foi roubado, que nesta tarde seja uma tarde de restituição. Restitui, Pai, tudo aquilo que o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, Pai, ó Deus, operou em nossas vidas, e transforma, Senhor, porque Tu és o Deus que transforma maldição em bênção. Tu és o Deus invisível, mas real, o Deus que traz à existência o que não existe. Abençoa cada irmão, Pai, a cada irmã, abençoa, Deus, a cada lar, Pai, representado por estes amados, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor Deus,
abençoa a liderança desta casa de oração, abençoa os bispos, Pai, abençoa os pastores e pastoras, Pai, abençoa, Deus, os presbíteros, diáconos, diaconisas, obreiros e obreiras da sua casa, abençoa os cooperadores, colaboradores, a juventude, Deus, esta juventude que não é o futuro dessa igreja, ela já é o presente, é uma juventude, Pai, que já tem atuado. Então, Deus, capacita-nos, abençoa a membresia desta casa, este rebanho ao qual o Senhor nos consagrou, para que Deus nos conduzisse a pastos verdejantes, por águas mansas, tranquilas, Deus. Ó Deus, os intercessores, Pai, da Tua obra, esses homens, mulheres que têm jejuado, que têm, Senhor Deus, separado minutos, talvez horas de um dia, Pai, para interceder por este ministério. Muito obrigado, Senhor Deus. Capacita cada um deles, Senhor. Restitui tudo aquilo, Senhor Deus, que eles têm pleiteado a Ti, e o Teu nome exaltado, Teu nome glorificado, não somente hoje, mas para todos sempre. Pai amado, Pai querido, quero Te agradecer pela oportunidade, Senhor Deus, criada, Pai, para que nesta tarde eu pudesse estar aqui a falar com este povo, Senhor Deus, que todos tenham sido abençoados e alcançados pela Tua misericórdia, Senhor, pelo Teu amor, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu Te abençoo, meu irmão, minha irmã, abençoo também o teu lar, toda a sua parentela, não importando aonde quer que eles se encontrem, mas que eles sejam alcançados, e o milagre não vai acontecer, já aconteceu, porque nós e a nossa casa servimos ao Senhor, e até aqui o Senhor nos ajudou. Se tu uma bênção, meu irmão, recebe em nome de Jesus, e o povo que crê dá um amém comigo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Quero te falar rapidamente sobre os anúncios. Os nossos cultos continuarão sendo desta forma, até que nós tenhamos uma outra determinação de Deus e também das autoridades. Os cultos prosseguem de forma normal, mas através de live. Ou seja, hoje, terça-feira, nos reunimos a partir das 3 horas. Amanhã, imperdível, a busca do Espírito Santo, 19 horas. Se programe. Amanhã, quarta-feira. Na sexta-feira, feriado. Preste atenção nisso. Feriado. O primeiro dia de um novo mês, mês de maio. Dia 1º, dia do trabalhador. O teu dia também. Não só do teu dia de trabalho secular, mas também espiritual, porque você é uma bênção na mão do Senhor, você é um obreiro, você é um homem que tem trabalhado na obra, uma mulher que tem se dedicado, então é o teu dia também. Estaremos num culto matinal, 9 horas, o culto de jejum e oração, sexta-feira, dia 1º de maio, às 9 horas, imperdível. Sábado, no segundo dia desse mês, nós estaremos fazendo a nossa consagração mensal, ainda dessa forma, virtual, mas você vai acessar esta página, a página da igreja, através do Facebook, e vai participar da consagração. Estaremos aqui num número muito reduzido, mas ministrando esta consagração. Domingo imperdível, 9 horas, domingo agora não haverá escola dominical, mas às 9 horas você vai acessar a página novamente, você vai participar, convidado está de sentar à mesa com o Senhor Jesus, para participar do seu corpo e do seu sangue, às 9 horas no domingo. Para que isso aconteça, eu quero te convidar para no sábado, depois da consagração, você vai acompanhar aí da sua casa a consagração. Quando terminar e você desligar, você vai dar uma passadinha aqui na igreja. Nós estaremos aqui com pastores e
os obreiros da casa do Senhor, para lhe entregar um kitzinho aonde você vai estar levando o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai receber no sábado, volto a te dizer, num período de 10 da manhã até as 17 horas, de 10 às 17, estaremos aqui no templo, te aguardando para lhe entregar este kit de Santa Ceia, que você vai levar e vai acondicionar no seu refrigerador, na sua geladeira, para que no domingo você possa participar da Santa Ceia do Senhor, que será ministrado pela nossa bispa Marlene Tigna, às 9 horas pela manhã. E na terça-feira estaremos de volta aqui, mais uma vez, nesse culto de oração. Amém, amados? Quero também lembrar-te que nesta tarde nós ainda estaremos orando pela nossa bispa. Hoje, dia 28, ela completa 80 anos de vida. 80 anos em que essa mulher de Deus tem vivido para a alegria do Senhor e para a nossa alegria. Então, nós vamos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, abençoar a vida dela, vamos nos irmanar na fé, fazer a oração pelos aniversariantes, que também nós temos o nosso irmão Jorge Marcelo, que é esposo da nossa irmã Alabar, né? Que também, juntamente com a bispa, hoje está aniversariando. Graças a Deus por isso. Queremos também nos lembrar que no mês de abril nós tivemos o nosso pastor Mauri, completando mais um ano de vida, o nosso obreiro Edmilson, esposo da Carla, a Nícia completou mais um ano de vida, Marcelo Lopes, que é o filho do nosso bispo primaz, né, da igreja de Nova Vida, ele é o filho, Marcelo Lopes, completou dia 20, nosso irmão Walter, a Roseli, o Jorge, filho da nossa bispa também, completou mais um ano de vida, nossa irmã Vânia, Valdiceia, Maria Eduarda e finalmente hoje, dia 28, a nossa bispa primaz da Nova Vida em Cascadura, Marlene Tigna, como nosso irmão Jorge Marcelo. Nós podemos nesse momento orar pela vida deles. Amado Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor Deus, por todos estes que completaram mais um ano de vida na tua presença. Especialmente, Deus, no dia de hoje, nosso irmão Jorge Marcelo, a nossa bispa primaz, bispa das nossas almas, bispa Marlene Tigna, completando 80 anos de existência. Pai, que o Senhor possa abençoá-los, multiplicando, Pai, os anos de vida com saúde, paz, amor, grandes realizações. Que o teu nome continue sendo exaltado, Pai, através da vida deles. Senhor Deus, que o Senhor restaure, Senhor, a vida deles. Que o Senhor contemple o coração deles. Pai amado, Pai querido, em nome e para a glória do Senhor Jesus, eu te peço, abençoa as vossas vidas, os vossos ministérios, que o Senhor continue sendo, Pai, primazia na vida deles, que eles continuem a buscar o reino em primeiro lugar, a tua justiça, que as demais coisas o Senhor acrescentará. Eu creio nisso. Por isso, Deus, alegres nós estamos, Senhor Deus, por todos estes aniversariantes deste mês. Deus e Pai, eu te peço em nome de Jesus, ser com cada um deles, ó Deus, sondando a cada coração e a cada vida, e os abençoando, Pai, rica e abundantemente, para que possam viver, Pai, uma vida, Senhor, próspera, uma vida abençoada. Ó Deus, que ao passar, Pai, esse período, Pai, de isolamento social, ó Deus, nós possamos verdadeiramente, Senhor, neste culto, Pai, presencial,
abraçá-los, Senhor Deus, mas que nesta tarde eles possam estar recebendo o nosso carinho, o nosso amor, os nossos parabéns, e que o Senhor os abençoe. Esse cesto que recebe os pedidos das causas que são consideradas impossíveis. Senhor, está aqui diante de Ti, no Teu altar, Senhor Deus, este cálice que recebe os pedidos das causas que são consideradas impossíveis, impossíveis para o homem, não para Ti, que o Senhor entre com providências, quebrando os laços, jogando por terra trabalhos de bruxaria, feitiçaria, ó Deus e Pai, macumbaria, que nada prevaleça, Senhor Deus, sobre a vida deste povo. Quebra os grilhões, liberta, cura, salva, transforma e restaura, e o Teu nome, Pai, exaltado para todos sempre. Tu és o Deus dos impossíveis, invisível, mas real, o Deus que traz à existência o que não existe. Por isso, Deus, nós os abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê na oração, diga amém, amém, amados? Graças a Deus, nós chegamos ao final de mais esse encontro de fé, e quero agradecer a você, por você ter dedicado esses minutos, essas horas, a este culto. Quero te dizer que o Senhor, amém, haverá de ouvir, assim como ouviu o cego de Jericó clamando, assim como o Senhor entrou naquela casa e operou a salvação, assim como o Senhor restituiu, Pai, aquele garoto, aquele jovem, a sua família, Deus irá fazer muito mais, infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. E não se esqueçam, sábado, depois da consagração, a partir das 10 horas, passe aqui na igreja. Nós somos Igreja de Nova Vida, estamos situados na Avenida Dom Helder Câmara, 9970, Avenida Dom Helder Câmara, Antiga Suburbana, 9970, Cascadura, próximo à praça aqui do Amparo, em frente ao restaurante Graça da Vila. Nós estamos aqui não somente com as portas da igreja, literalmente, tá? Isso é literal, abertas, nosso coração também com as portas abertas, para receber você e toda a sua família. Então logo passe esse período da pandemia, logo que possamos estar reunidos para cultos presenciais, você é o nosso convidado, e convidado a convidar outras pessoas, parentes, amigos, vizinhos, convidados, o feiticeiro, o macumbeiro, convide a todos, o ateu, o à toa, todos que vierem serão bem recebidos, em nome de Jesus. Fiquem bem, fiquem na paz, que o Senhor os abençoe rica e abundantemente, que o Senhor possa, nesta tarde, derramar dessa unção do Teu poder sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, e o nome dEle exaltado. Ser, Pai, Senhor em nossas vidas, e que o grande e eterno amor do nosso Deus Pai, Todo-Poderoso, que as doces e insondáveis consolações do Teu Espírito, Senhor, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre Tua vida, a minha, as nossas vidas, hoje e para todo sempre, e por isso você dá um amém. Seja bem-vindo, em nome de Jesus, uma excelente tarde ainda, e até o próximo encontro de fé, em nome de Jesus, amém?